Via Justiça está de volta debatendo hoje a transparência na administração pública e o papel do judiciário. Nossos convidados são o deputado Domingos Sávio, do PSTB, líder da maioria na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e o desembargador Dorgal Borges Andrada, que é vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. A nossa equipe foi às ruas de Belo Horizonte ouvir a opinião de algumas pessoas sobre o assunto. Perguntamos a elas se acham correto tornar públicos os salários dos servidores. Vejam as respostas. Ser funcionário público, o dinheiro que eles recebem é de serviços que eles prestam para a população. Se a população é quem paga o salário dele, claro que ela tem que saber quanto é que está pagando. Toda função pública ela é pública e como pública é transparente. É imperativo para a democracia a divulgação de toda a informação de natureza pública. Eu acho que não. Por quê? Porque essas coisas são pessoal da pessoa, divulgação de salário, eu seria contra, bem na verdade. Eu creio que deveria ser divulgado sim, né? Porque a população deveria ficar sabendo, ciente, né, dos valores que ela recebe no salário mínimo. Todo mundo sabe, é divulgado, né? Que aquela mixaria, vocês me desculpem dizer, mas a população deveria ficar sabendo sim para poder ter uma base do que ela recebe em relação ao servidor público, né? Eu acho que o salário tem que ser divulgado sim, né? Porque hoje nós pagamos o salário dos servidores públicos. E eu acho que hoje, se tudo tem que ser transparente, né? Se o povo participa, eu acho que nós temos que saber o que nós estamos pagando, o que nós estamos vivendo. Eu acho que para acabar essa pouca vergonha, né? Eu acho que tem que ser feito sim a transparência do salário público, para a gente ter noção do que está acontecendo no poder público hoje. Deputado Domingos Sávio, não há unanimidade, mas há uma ampla maioria em favor da divulgação. O senhor acha que essa divulgação, não só de salários, mas de outros dados da administração pública, carece de alguma medida legislativa nova ou o Executivo querendo, os vários poderes querendo, eles já podem tomar essa iniciativa? Olha, eu acho que é hora de que as casas legislativas, mas de um modo especial, o Congresso Brasileiro, o Senado da República, a Câmara Federal, cuidem de aprimorar a legislação brasileira para que tenhamos transparência de fato. Fala-se muito em transparência, mas não há uma transparência adequada para que nós possamos prevenir, evitar a corrupção e combater de maneira firme a corrupção. Eu apresentei em 2005 uma proposta de emenda à Constituição Mineira e, infelizmente, ela não prosperou aqui na Assembleia Legislativa. Eu já esperava por isso, porque a minha proposta ela é ousada, ela tem que ser emendada na Constituição da República, ela tem que ser emendada em leis federais e nós, deputados estaduais, não temos o poder de fazer isso. A minha proposta é objetivamente o seguinte: todo cidadão que passa a ocupar um cargo público eletivo, de vereador à presidência da República, ou que ocupa um cargo público por delegação como ordenador de despesa, um secretário de Estado, um secretário municipal, um ministro, que ele tenha o seu sigilo bancário, o seu sigilo patrimonial, o seu sigilo fiscal à disposição do Ministério Público, para que o Ministério Público tenha esse acesso facilitado. Obviamente não é para sair usando, ferindo, né, a privacidade dessas pessoas, mas para diante de qualquer indício de corrupção ou de desvio, o Ministério Público possa ter acesso a essas informações sem depender de solicitar ao Judiciário. Independentemente de ordem judicial. Independentemente de ordem judicial. Aliás, hoje, quando alguém assume o cargo público, ele já é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda na posse. E ao terminar o mandato, entregar a declaração atualizada. Isso foi criado justamente para dar transparência, só que não é suficiente. A declaração de imposto de renda, pura e simplesmente, não mostra a vida patrimonial e o movimento patrimonial. Perfeito. Imagine se nós tivermos essa transparência no Brasil. Hoje no Brasil tem gente que é bandido e se candidata e acaba se elegendo para poder esconder a sua vida criminosa. Se nós dermos essa transparência, a quem muito é dado, muito terá que ser exigido. Então, se você assume o poder de ser deputado, você tem que ter uma vida pública transparente. Eu coloquei o meu sigilo bancário, mandei uma procuração assinada para o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e o meu sigilo bancário, fiscal e patrimonial está disponível para qualquer promotor. Ele não precisa de pedir ordem a juiz. Perfeito. Ele tem acesso para saber quanto que eu ganho, quanto que movimenta nas minhas contas, se eu comprei ou se eu vendi algum imóvel. Não estou fazendo bravata. Eu estou dizendo o seguinte: chega de tanta corrupção. O indivíduo entra para a vida pública e usa o poder para enriquecer. Perfeito. Desembargador Dorgal, o deputado tocou no ponto e uma das nossas entrevistadas também
toca nesse ponto, que é a generalização. Ela fala, temos que acabar com essa pouca vergonha. A transparência, a divulgação, não teria esse efeito, inclusive, de, vamos dizer, separar o joio do trigo e inibir os abusos? Eu acho até, Manuel, que independente do julgamento lá em São Paulo, ou se for parar no Supremo, que vai ser um marco, acho que a legislação, toda a legislação, né, ela reflete muito um momento cultural, um momento histórico que nós estamos vivendo. Isso no mundo inteiro, ela evolui ou não evolui, ela para. A legislação é o mundo que você vive. E hoje, com essa internet, como nós já dizemos, a rapidez das informações, a facilidade de você conseguir dados, a facilidade de você se comunicar através do telefone, isso naturalmente vai fazer com que o serviço público ele se abra. Isso não tem jeito, é uma tendência. Acho que as empresas públicas, como o deputado também falou, eu acho que isso vai forçar a legislação, porque antes não, você conseguia um contra-cheque, era um pedaço de papel, era uma dificuldade, o jornal era uma dificuldade. Para imprimir aquilo demorava dias, né? Atrasava o pagamento, às vezes por causa do contra-cheque, o jornal, o diário oficial era um papel. Então isso tudo, uma coisa vai puxando a outra. Então, o senhor está avaliando que o avanço da eletrônica, da internet, vai refletir, inclusive, nas práticas democráticas? Muda a sistemática de vida. A sistemática de vida pressiona, vamos dizer, os poderes. Os poderes, você não pode ter um poder paralisar, o poder fazer paralisar a vida das pessoas. Então, acho que os três poderes vão ser, como diz o deputado, eles vão ser levados a alterar a legislação através de PEC, através de leis. E essa transparência, que hoje em dia também tem um outro lado, é que nós vamos viver, eu acho, no meu entendimento, um momento de crise de corrupção, crise de falta de credibilidade entre os membros de vários poderes, dos três poderes. Essas crises também vão fazendo exigir que haja maior transparência. Maior transparência. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.